Fala pessoal, então vamos começar aqui os nossos testes unitários. Vou criar aqui o arquivo de resolver. Beleza, e aqui a gente vai ter que iniciar aquela configuração que a gente sempre faz, né? Aqui a gente vai ter testar e-mails resolver. Beleza. Vamos escrever nosso before. Vai ser assíncrono. Beleza, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai definir o nosso módulo. Que vai ser um módulo de teste. E aqui a gente vai criar um teste módulo, beleza? Eu já vou botar o compile aqui, porque eu costumo esquecer dele quando eu deixo para depois. Perfeito. Então aqui a gente vai definir nossos providers. E aqui a gente vai precisar do nosso resolver, né? Que é quem a gente vai testar. E vamos precisar do nosso service, que o nosso resolver sempre vai estar se comunicando com ele, beleza? Então aqui a gente vai chamar o nosso e-mail service e vai passar aqui um use factory. Então no caso a gente vai mocar aqui os retornos do nosso factory, beleza? Por enquanto eu vou deixar vazio, só para a gente seguir. Basicamente é isso, né? Então a gente tem que capturar agora o nosso service aqui. Service. A mesma coisa para o nosso resolver. Aqui eu escrevi errado. Vou colocar a ordem aqui, né? Que a gente está testando o nosso resolver. Vou colocar ele primeiro. Beleza. Beleza. Basicamente é isso. Então a gente pode escrever nosso primeiro teste. Como eu disse, aqui ele sempre vai chamar o nosso service, então a gente espera que chame esse service com os dados corretos e ele vai retornar o que o service retornar. Então são os testes basicamente que a gente faz, né? Vamos começar aqui pelos finds, né? Pelo find all aqui no caso. Beleza. Então aqui eu quero que ele chame o nosso service com... no caso do find all, se não me engano, ele não passa nenhum parâmetro. Beleza. Então eu quero que ele chame o find all, não tem parâmetros. Então se ele chamar o find all, tá ok para mim. Então aqui eu vou chamar o nosso resolver. Aqui tem que ser assim, no caso, que eu vou aguardar aqui a resposta dele. E uma vez chamado o nosso resolver, eu espero que o nosso service.find all tenha sido chamado também. Beleza? Aqui, como service, a gente está mocando aqui no nosso factory.
a gente vai ter que criar aqui o nosso find all para ele entender que essa função existe, beleza? Basicamente seria isso, então vamos rodar deixar nosso teste rodando aqui no modo watch. Beleza, nosso teste passou, perfeito. Então ele está chamando o find all do service e agora eu espero que ele não só chame, mas ele retorne esse valor do nosso find all, beleza? Então eu vou chamar aqui de novo o nosso resolver. Na verdade aqui o meu expect vai ser em cima dele, que eu espero que ele seja igual o que o nosso service retorna, beleza? Por enquanto o nosso service não retorna nada, né? Então vamos fazer o nosso service retornar alguma coisa. Então vou mocar aqui o retorno do find all do nosso service, beleza? Retorne, vamos mocar um valor que ele vai retornar. Então vou colocar aqui no formato que a gente está retornando lá, né? Então ele vai retornar um e-mail qualquer e um nome qualquer, beleza? Que aqui não é importante no caso. Então eu espero esse mesmo valor aqui, beleza? Beleza, então nosso teste passou. Agora para isso aqui não ficar repetindo toda hora, vamos fazer igual a gente fez lá no outro teste. Definir ele aqui. Beleza. Pode até ficar aqui do lado de fora. Perfeito. Aqui onde eu tirei ele. Só rodar o teste de novo para ter certeza que não quebrou. Beleza, o teste continua passando. E basicamente é isso. Os testes que a gente tem que fazer no nosso resolver vão ser bem parecidos, né? O que vai mudar aqui no caso do find all, a gente não passa nenhum atributo aqui para o service. No nosso próximo, por exemplo, a gente está passando um atributo aqui, então vai mudar um pouquinho, mas basicamente vai ser a cópia desse teste aqui. A gente vai mudar pouca coisa aqui, então vou até copiar para a gente agilizar aqui nosso processo, beleza? Esse teste aqui vai ser só isso mesmo. E esse aqui a gente vai mudar um pouquinho. Porque aqui no find one a gente tem que passar um e-mail. Beleza? Que vai ser passado também para o nosso service. Então a gente espera que o service seja chamado com esse valor. Beleza? Só uma coisa aqui que eu reparei. Que o nosso find one ele retorna um array, né? Então eu vou colocar aqui mock data dentro de um array. Isso aqui não vai fazer diferença no teste porque a gente está mocando o retorno, tá? Mas é bom que a gente moque esse retorno mais parecido possível com a realidade, entendeu? Para o nosso teste ficar mais próximo ali do comportamento real. Beleza? Tá, aqui no find one a gente vai chamar com qualquer e-mail. Então a gente espera que ele chame o nosso service com esse mesmo e-mail. Então vou até aqui colocar
na descrição do teste, que a gente espera que ele chame o nosso service com o e-mail correto, beleza? Então, o mesmo e-mail que passaram lá no GraphQL, ele tem que passar aqui para o nosso service, tá? Vou comentar esse teste aqui só para a gente fazer esse primeiro. Aqui ele já reclamou que a gente não tem o método find_one aqui nessa factory. Então é importante sempre lembrar de colocar ele aqui. E aqui em cima eu sempre deixo ele retornando apenas uma função mocada, beleza? Porque nos testes em que ele precisa retornar algo específico, a gente moca ali só naquele teste. Beleza, agora o nosso teste passou, então ele está chamando o nosso service com o mesmo valor que o find_one foi chamado aqui, beleza? E agora vamos fazer esse outro teste. Aqui ele chamaria um e-mail qualquer também, e ele vai retornar esse valor que foi o que a gente mocou aqui, perfeito? Então, se chamasse com um e-mail errado aqui, na verdade ia retornar o mesmo valor porque a gente já mocou ele aqui, beleza? Então, a gente só está testando o funcionamento se o nosso resolve ele realmente retorna o retorno que o service tiver, independente de qual seja, beleza? Então, é isso. Então, beleza. Então, a gente pode ir para o próximo método aqui. Algo opcional aqui que você poderia testar também é se ele quebra quando o service quebra, tá? Seria um terceiro teste que você poderia fazer para cada método desse. A gente até fez lá na série de TDD, a gente fez muitos testes assim. Então, se você quiser ter um exemplo, pode buscar lá, beleza? Vamos fazer o nosso create, que vai ser bem parecido também, tá? Eu vou copiar e colar aqui também. Deixar esse aqui comentado por enquanto. Aqui o método é create main, beleza. Então aqui ele vai chamar o create com os parâmetros corretos, né? Que no caso do create ele não passa só o e-mail. Então aqui a gente vai chamar o create e-mail e a gente espera que ele chame aqui o nosso service create. A gente já sabe que aqui em cima a gente vai ter que criar esse método também. Isso aqui está começando a ficar longo, então eu vou tirar ele daqui. Vou definir ele aqui fora como nosso repositório, não, service factory, beleza? Então agora eu vou inserir o nosso método create aqui também, e aqui vai ser o nosso service factory, beleza? Acho que é isso. Tá, então aqui a gente tem que enviar o nosso mock data e a gente espera que ele passe também esse mock data. Beleza, já passou o nosso teste. Então, quando chama o resolve com mock data, ele vai chamar o service.create com o nosso mock data, beleza? Esse é o comportamento que a gente espera. E agora a gente espera também que ele retorne o que o create retornar. Que o service create retornar, ele vai retornar aqui. Perfeito? Então, aqui vai ser o nosso create. E aqui a gente não vai passar só e-mail, a gente vai passar o nosso mock data. Beleza? Acho que é isso. Vamos ver o que deu errado aqui. Ah tá,
que a gente não chamou o nosso método correto. Create e-mail. Beleza. Beleza. Então já passou. E cara, vai ser basicamente isso também pro update e pro nosso remove, beleza? Então eu vou fazer bem rapidinho aqui, só pra gente concluir esse cara. Vou comentar aqui por enquanto. Também vai ser update. Ele vai chamar update, ó. Então nosso método aqui chama aqui o update, beleza? Vamos ver o que ele deu de errado. A gente não criou. Ah, tá. Eu digitei errado lá. Mas a gente também não criou o método update aqui. Então vamos alterar lá embaixo, aqui. Coloquei com 2 As. Update e-mail, beleza. Agora passou, então a gente vai fazer esse teste aqui também. Update e-mail, corrigir aqui também, beleza. É esse o funcionamento que a gente espera. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui para o nosso update. É isso mesmo. Perfeito. Então aqui só falta o nosso método remove, beleza? Como aqui no remove ele só chama o e-mail, eu vou copiar aqui do nosso find one, que também chama só o e-mail. Nosso método remove e-mail. Que vai chamar o método remove do service, beleza? Então aqui no nosso service é o método remove. Então aqui ele chama o nosso remove e-mail com determinado e-mail, vai chamar o nosso service com o mesmo e-mail, beleza? Aqui a gente espera que ele retorne o que o nosso service.remove retornar. Vamos conferir aqui, exatamente isso. Beleza. Então acho que aqui já deve passar. Não passou, vamos ver por quê. Porque a gente não criou ali no nosso factory. Beleza. Então todas as funções aqui que a gente utilizar do nosso service, a gente tem sempre que incluir no nosso factory. E eu sempre esqueço mesmo. Beleza. Então aqui já passou. Perfeito. Embora a gente já tinha 100% de testes aqui do nosso resolver, eu acho que é importante a gente fazer esses testes unitários. Porque a gente garante esse comportamento aqui, tá? Se está chamando o service com o valor correto, se está retornando o valor que o service retorna. Até porque esse teste é bem fácil, é bem rápido. No dia a dia é muito mais rápido também, porque você copia e cola e faz bem rapidinho esses testes aqui. Então você garante esse comportamento, porque alguém que vá mexer no seu código pode, por acidente ou por não conhecer ali o comportamento, fazer algo que vai modificar esse comportamento, entendeu? E por mais que retorne lá o mesmo retorno no teste ponta a ponta, isso pode dar uma diferença aqui no seu código do comportamento esperado, e esses testes unitários aqui eles vão garantir isso, né? Então, se realmente tiver que mudar o comportamento, a pessoa vai ter que mudar o teste para os próximos programadores aí que forem trabalhar. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se discordam, deixem nos comentários, vamos discutir sobre o assunto. Se acha que é necessário fazer outros testes aqui, também deixe aí nos comentários. A gente está aí para crescer junto, beleza?
Obrigado aí mais uma vez. No próximo vídeo vamos fazer os testes do nosso service, que é o que falta para a gente atingir aí 100% de cobertura. Beleza? Um abraço, pessoal.